Irmãos, vou dar continuidade àquele estudo. Esse aqui já é o quarta sexta-feira. Mas eu não... Talvez você está pegando hoje. Saiba que tem 3 mensagens. Essa é a quinta já? Meu Deus! E vai ter a sexta e a sétima. Porque eu não termino... Vou tentar terminar o de hoje, porque eu preciso. Para semana que vem eu termino e aí na outra a gente já faz o desligamento dos tronos. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Mais um. Esse aqui nós já vimos, né, semana passada? Confronto. Quando Moisés viu o tabernáculo e as 12 tribos à sua volta, quem era o rei de Israel? O próprio Deus. Nós vimos, né, que o próprio povo de Israel, ele chegou uma hora que ele não tinha mais, porque o reinado, irmãos, quem reinava sobre Israel era o próprio Deus, mas através dos sacerdotes que Deus levantava. Mas o sacerdotismo era passado de filho para filho. Mas chegou lá Eli e Josué, eles não conseguiram fazer um descendente que pudesse, né, que Deus pudesse realmente usar para guiar o povo. Aí o que eles decidiram? Vamos escolher um rei. E aí foi escolhido quem? O rei Saul. Então aqui era o posicionamento das 12 tribos. Lá no meio era o tabernáculo. Aí aqui as 12 tribos que ficavam em volta do tabernáculo. Então presta atenção, irmãos. Quando a gente olha para o zodíaco, né, nós vemos 12 signos em volta da terra. Assim também, de onde que eles tiraram essas ideias, né? Tudo daquilo que Deus criou. Satanás, ele não inventa, né? Ele só copia e mal copiado. Vamos embora. Aqui é as tribos, né? A posição que eles ficavam, a ordem de marcha, quem que era o primeiro. Isso aqui para nós hoje não vai ter muito interesse, não. Vamos embora. Data do início e término dos 12 signos do zodíaco. Eu comecei a falar dos 12 signos do zodíaco, né? Data 21/3 a 20/4, Áries, que representa o planeta Marte, né? 21/4 a 20/5, Touro, que representa Vênus, e assim por diante. Veja, todo signo tem um período, tem o nome do signo e tem um planeta correspondente a ele. Esse planeta é um trono de governo que Satanás usa, como se fosse uma imagem. Hoje nós vemos aí os idólatras ter uma imagem de um santo e por detrás daquele santo eles ficam pedindo para uma imagem. Esse pessoal, eles olham para o céu, olham para as estrelas e ali eles fazem ali o seu Deus. Tem um nome, tem um planeta e ali eles fazem o seu Deus. Por detrás daquela adoração abre-se tronos, né, espirituais aqui na terra. E é por onde ele se manifesta. Como que você o adora, né? Quando você participa das festas que eles fazem, cada signo, né, tem um início e assim por diante. E quando você oferece sacrifício, Vou dar uma festa aqui que todo mundo conhece, né? Natal, 25 de dezembro, é um trono maligno. Não existe nascimento de Jesus 25 de dezembro. Isso é uma invenção que os católicos inventaram, né? E o povo começa e vai atrás. Só que isso é um trono maligno. E quem que é o Deus lá que representa aquele Deus? O tal do Noel. O Noel é um demônio, é um gnomo, né? Vou roubar o seu 13º. Aí você gasta com presente, você faz festa. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é mentira. E quem comemora está o quê? Trazendo para a sua vida toda a ação desse trono sobre a sua vida. Eu estou repetindo uma coisa que eu já falei bastante aqui. Vocês vão ver isso mais detalhado nos outros vídeos. Vamos adiante? Não vou falar de todos, não. Vamos lá. Vou começar a falar de todos os signos. Áries, trono de Marte. Esse trono de Marte governa de 21 de março a 21 de abril. Amém? Quem era de Áries? Quem era de Áries? Não tem nenhum de Áries aqui? Você era? Era de Áries, agora não é mais, né? Você é de que agora? Agora é de Jesus, tá bom. Seu nome vem da história mitológica da Cólquida,
Antiga Mesopotâmia se apresenta como um carneiro de ouro. Na astronomia se indica que quando o planeta passa por Áries, inicia-se a primavera no hemisfério norte e o outono no sul. Marte ou Áries, na mitologia grega, é um guerreiro com armadura, capacete, escudo, lança e tocha. Símbolos, o lobo, o pica-pau. Quem gosta de pica-pau? Né? Você vê que ele é muito violento, né? Porque esse espírito desse trono traz violência. Pica-pau, a coruja e o abutre. Áries é o deus do conflito bélico, de guerra. O deus da guerra, a personificação da força bruta, da violência, do tumulto, da confusão e dos horrores da batalha. O lar original de Áries foi Trácia, em Escítia, Ucrânia. Está tendo guerra lá na Ucrânia, né? Seu principal centro de adoração, onde sacrificavam cavalos e homens. Marte era venerado como deidade em toda a Grécia, em Atenas. Local, Areópago, colina de Áries, tem esse local lá. Onde Paulo viajou para apresentar o poder do Evangelho. Paulo foi lá. Então, esse Áries, né, as pessoas que nascem debaixo desse trono, se você for ver aí o pessoal, é muito nervoso, eles usam tudo isso. Mas de onde que eles tiram, irmãos? Eles tiram dos estudos que a mitologia grega passa e o pessoal passa a entender. Mas por que a pessoa tem aquela personalidade? Porque aquela personalidade, quando ela foi gerada naquele mês, ou ela nasceu naquele mês, então ali houve, né? Ali existe um trono desse zodíaco, aonde é descarregado, nós já vimos aqui essas energias malignas na vida das pessoas. E aí o que acontece? Pessoas com essa personalidade vai se aproximar de acordo com a legalidade para trazer aquele mal para a vida da pessoa. É um estudo assim, eu estou fazendo um estudo disso, passando para vocês, irmãos, mas não é esse o meu foco, como eu já disse. O meu foco é fazer a libertação lá no fundo, lá no final. Agora, eu não posso chegar e fazer uma libertação, desligar uma coisa que vocês não sabem de onde veio, que vocês não entendem. Então, por isso que eu estou trazendo esse ensino, para você entender por que você tem que desligar todos esses demônios que do mês que você nasceu. E nada vem do nada. Nada vem do nada. Tudo tem o porquê. Às vezes a pessoa fica culpando Deus, né? Que Deus está castigando, a mão de Deus está pesando, Deus está provando. É pessoas que não entendem de libertação. Pessoas que ficam culpando Deus pelas legalidades que as pessoas têm. As pessoas tiveram contato com esses demônios, abriram o coração para esses demônios, fizeram o que esses demônios quiseram e aí eles se instalaram na vida da pessoa. E a natureza desses demônios são matar, roubar e destruir, não mais do que isso. Agora, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Amém? Então, não vem que o pessoal, quem não conhece, é mais fácil culpar Deus, né? Deus mata, Deus rouba, Deus castiga, e o diabo faz o quê? Né? Por que Deus entregou Jesus na cruz? Para morrer por nós, para que nós tivéssemos o poder, a autoridade, né, para enfrentar esse mal. Mas como que eu vou enfrentar um mal que eu não conheço? Eu preciso conhecer quem é o meu inimigo, de onde ele veio e como vencê-lo. Vamos lá. Por quê, irmãos? Porque tudo que eu faço é um ato. Tudo que eu falo é um ato. Todo pecado é um ato profético. Então, se eu, às vezes, tenho um mal na sua vida, por algo que você fez. Eu não sabia que isso era errado. E aí, o que você tem que fazer? Se arrepender, confessar o seu pecado, para que aquele mal que você cometeu não tenha mais legalidade. Porque quando você faz algo fora da palavra de Deus, isso chama pecado, o salário do pecado é a morte. Demônios vão vir para a sua vida, e eles vão se instalar com a natureza dele. E eles trazem doença, enfermidade, miséria,
tudo aquilo que o mundo aí está vivendo. Por quê? Porque não conhece o que eu estou falando. Eu vou dizer para vocês, 95% da igreja nem sabe que isso existe. Nem imagina que isso existe, mas existe. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, né? Tinha até um altar lá de Deus. Mas lá nessa região, irmãos, havia muitos altares para vários deuses. Vamos embora. Marte é um deus de influência mundial. Veja, o Ares, ele tem influência com Marte, o planeta correspondente. Marte é um deus de influência mundial para provocar crueldade. É o nome do quarto planeta. Marte é um dia, e é um dia na Espanha. Para você ver, um dia da Espanha, terça-feira lá é Martes. Martes, terça-feira. E o terceiro mês do ano, março, que vem também de Marte. Na cidade de Esparta, na Grécia, até hoje se sacrificam cachorros de cor negra e humanos, em um culto realizado por sacerdotes salesianos, no mês de março, com 12 escudos que acreditam ter caído do céu. O resultado de Marte se reflete em uma lista de mais importantes guerras de mais de 300 milhões de mortos. Esse espírito, né, esse principado, ele provocou todas essas guerras que existiram, grandiosas, no mundo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, todas elas é causada por esse principado. Todos os líderes, irmãos, todos os líderes, eles têm conhecimento disso. Através da maçonaria, né? Maçonaria está no mundo inteiro. Eles fazem, eles não aparecem, mas eles fazem. Eles têm um aprendizado, então eles não fazem de qualquer maneira. Vocês podem ver que o nosso governo entrou, a primeira coisa que ele foi levar os pais de santo lá para consagrar o Planalto. Por quê? Por que agora ele falou que eles aprovaram que no SUS vai poder agora consultar terreiro de Umbanda para ajudar nas curas? Por quê? Por que não igrejas? Né? Porque vocês veem que cada líder serve o seu Deus. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o povo debaixo desses tronos é um povo que pode ser dominado. É um povo que fica à mercê a eles. Então vamos lá. Para fazermos uma guerra de alto nível contra esse trono, é necessário nos aprofundarmos em mais detalhes da personalidade de Martes e coligações com outros tronos. Esse não será o nosso objetivo agora, pois precisaríamos de uma equipe muito bem treinada para essa batalha. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas de espada. Então Jesus chamou a gente para um exército para lutar, para guerrear. Minha esposa falou aqui no começo que essa noite nós vamos estar 24 horas, né, a partir de meia-noite, orando nossa torre de família, né? Aqui em São Paulo tem 9 torres. Todo dia tem uma torre orando para um estado. Amanhã é Minas, né? Não, São Paulo, depois é Minas, né? Hoje nós vamos para Minas, depois de São Paulo vem Minas. Então, todos os estados têm uma torre de oração, de intercessão. Toda vez que você ora, você se levanta, irmãos. Há um embate, há um enfrentamento no mundo espiritual. É uma guerra espiritual. Toda vez que você ora, o inimigo vai se levantar. Mas quando ele tem legalidade, ele não se preocupa muito com a sua oração. Você pode orar, tanto você quiser, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não vai desfazer. Muito pelo contrário, irá ser transferido para a próxima geração. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Orar somente, por isso que nós temos que ter entendimento. O que está causando aquilo? Por que aquilo está acontecendo?
Como cortar o domínio de todos os tronos em nossas vidas? Declarando e anunciando a palavra profética, que neutraliza os decretos de cada trono. Então, todas as vezes que nós vamos entrar em batalha, irmãos, Deus sempre nos dá uma palavra profética. Não profecia. Eis que Deus manda dizer, não, isso não funciona. Isso aí não funciona nada, porque isso não vem de Deus, isso é antibíblico. O que Deus nos revela está na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos pais, através dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho, através da sua poderosa palavra. A palavra é a perfeição. Então, se você quer uma palavra profética, o Senhor vela para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Quem diz que aquela pessoa está falando em nome de Deus, irmãos? Isso aqui chama-se, como que chama isso aqui? Bíblia, que é a palavra de... Aquele que tirar alguma coisa daqui ou acrescentar alguma coisa que está aqui, será lançado no inferno, diz a palavra de Deus. Então, por que você vai ouvir coisas fora da palavra? É mais fácil, né? É mais fácil. Eu não preciso ler. Os preguiçosos vão buscar essas coisas. Por isso que nunca consegue destruir os tronos que estão na vida da pessoa. E o pior, irmão, isso está passando para os filhos. Os filhos estão sofrendo a mesma coisa. Ah, mas eu fui para a igreja, eu sou crente. Tem que você é crente nada. Porque o crente está em batalha, irmãos. Efésios 6,12, a luta é 24 horas. Todo dia nós temos uma guerra para vencer. Mas precisamos entender. Como cortar o domínio de todos os tronos, então? Declarando e anunciando a palavra profética, que neutraliza os decretos de cada trono. Isso veremos um a um quando verificarmos a influência de cada trono nas vidas das pessoas. Isso aí vai ser na próxima. Touro. O trono de Astarte. O trono de Astarte ou Afrodite governa de 21 de abril a 21 de maio. Sua história se origina no relato de Zeus. Por isso que no começo eu mostrei aquele estudo da mitologia grega. Ah, eles existiram? Claro que existiram. Aqueles Néfilins, lá em Gênesis capítulo 6, era a época da mitologia grega. E tem mais coisas que nós precisamos estudar, mas não vem o caso aqui. Sua história se origina no relato de Zeus, transformando em touro ao raptar a Europa. O trono de Afrodite representa na mitologia a luxúria, a deusa do amor, a beleza, a prostituição e a reprodução natural. Ela representa a conquista do coração do homem, mas de uma maneira sexualmente. A pessoa, ela tem atração sexual, não é que ela gosta da pessoa. Ela tem uma atração física, não uma atração emocional. Tem uma diferença muito grande, né? Porque depois isso vai passando, e aí a pessoa tem que aguentar a pessoa com quem casou. Quantos são aqueles que casam por atração física, por prazer sexual? Se une com uma pessoa porque tem prazer, porque se dá. O homossexualismo é isso, não é amor, é atração porque a pessoa se satisfaz. Mas, na verdade, o que a pessoa, isso vai passando o tempo, no fundo, a pessoa sabe que ela é de um sexo e a outra tem que ser do outro sexo. A pessoa sabe disso, mas esse espírito faz com que a pessoa olhe somente para o sexo, somente para o prazer, e não para aquilo que realmente Deus originou, homem e mulher. Ela é a padroeira das modelos, essas modelos aí que faz desfile, artistas, cantoras e etc. Que através da imagem visual e da sensualidade são espelhadas pela mídias, conquistando multidões. Então todas essas pessoas aí, pode ir para frente, todas essas pessoas aí que a gente vê na televisão, vocês vão ver o que é a televisão, mas daqui a pouco, vou ter que chegar nesse ponto aí. Então, todas essas mulheres que saem em capas de revista aí, masculina, até feminina, esses homens,
que usa a sexualidade, né? Que usa o fator sexo, né? Para atrair, para tudo, irmãos, na vida, para ganhar dinheiro, prostituta, usa o quê? Tem os prostitutos, os homens também, que fazem programas por causa do dinheiro, mas usa o quê? Usa o sexo para ganhar aquilo que eles querem. Então, isso é muito lançado na televisão, muito, muito. E agora a internet nem se fala, né? Isso é lançado. Para quê? Para chamar a atenção. Por detrás existe esse trono que nós estamos vendo aí, de touro. Seu nome no etrusco dá origem à palavra abril. E é conhecida popularmente na Bíblia como Astarote. A mitologia apresenta Afrodite saindo do mar, adulta e bela. Diz também que ela nasceu dos genitais de Urânio, que foram cortados por Crono e jogados no mar. Com seus amantes Ares, olha só, prostituição, né? Um deus com outro deus, saindo o outro. Deus da guerra e violência busca o poder a qualquer custo para alcançar mercado e influência. Já com seu outro amante, Adonis, tem influenciado o lesbianismo. No seu casamento com Hefesto, promovem e apresentam o sexo hoje através das mídias. Então, toda pessoa que tem essa tendência, ela está debaixo desse trono. Amém? Vamos lá. Adonis é um deus grego, apresentado sempre como jovem, simbolizando a morte e renovação. É a personificação dos antigos cultos semíticos, a Tamuz, na Bíblia, filho de Semíramis. Semíramis, irmão, foi esposa de Nimrod, eu vou falar aqui. E Nimrod foi morto. E ela disse que teve um filho, engravidou de Nimrod, morto. Porém, ela teve um relacionamento com o próprio filho. E aí nasce o Tamuz. Assim é a história de Semíramis. E na Bíblia fala dessa mulher. Uma das antecessoras de Afrodite na Suméria foi Inanna, deusa do amor, protetora da cidade Uruk, fundado por Nimrod, olha lá, casado com Semíramis. Essa deusa, estrela conhecida como Astarte, pelos fenícios ou acádios, como Ishtar. Seu marido ou amante foi Dumuz, que na Bíblia vemos como Tamuz. Cultos. Na rua, nos templos, na Suméria, os homens e as prostitutas a cultuam, mudando a sua sexualidade. Olha isso aqui. Praticando a homossexualidade para agradar a deusa. Vênus é o outro de seus nomes atribuídos ao luzeiro da manhã, né? Camisa de Vênus, né? Por que existe? De onde vem, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Isaías 14. Confronto, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Salomão caiu diante de seus encantos. Ele inclinou seu coração aos deuses alheios. Aqui em 1 Reis 11:33 diz: porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa do Sidônio, a Camós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, meu juízo, como Davi, seu pai. E aí o que aconteceu? Deus expulsou, tirou o Salomão e não deu a ele mais nenhuma herança. E ele foi lançado fora. Agora eu não sei se, ninguém sabe, né? Se ele aceitou a Jesus. Salomão é uma pessoa admirada pelas igrejas, mas é o primeiro satanista que nós, depois de Nimrod, né? Ele é o primeiro satanista que nós vemos na história. Ele que inventou a Goécia. A Goécia é a maior prática maligna, magia negra
mais forte que existe é a goécia. É a mais forte que existe. Então, irmãos, e tudo veio lá de Salomão. Quem estuda, entende. Gêmeos, o trono de Atenas. Esse trono governa de 22 de maio a 20 de junho. Esses gêmeos são Castor e Pólux. Atribui-se a ele uma constelação com o mesmo nome, Gêmeos. Que número que nós estamos aí? De 4? Tá. O nome do mês de maio vem da deusa romana Maia, que corresponde ao trono de Atenas. Atena para os gregos, Diana na Ásia, Minerva e outros nomes recebe essa deusa. A cidade de Atenas recebeu seu nome em homenagem a ela, a Atena, a Virgem. Olha isso aqui. Que é relacionada atualmente com a Virgem Maria. Atena era considerada a mulher virgem. Atena foi quem deslumbrou Tirésias, quem a viu nua. Ficou cego, mas foi aberto os ouvidos para escutar o Espírito, podendo prever o futuro. Irmãos, os adivinhadores, isso está infestado dentro da igreja. Esse negócio de revelação vem desse trono aí. Esse negócio de Deus está mandando dizer, isso está vindo desse trono. É um tal de adivinhação, é um tal de mostrar que Deus vai te dar isso, que você vai comprar carro, que você vai ter isso, que Deus vai te mostrar. Irmão, Efésios 1:3, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Eu tenho todas as bênçãos. Aí a pessoa fica iludida. Não, porque eu vou ter, porque o pastor falou, porque o profeta falou, porque o profeta falou, porque o profeta falou. O diabo, ele é sujo. O diabo, ele é sujo. Às vezes, ele até permite você alcançar. Só que depois, quando ele destrói, irmão. Então, presta atenção. Tudo que vem de Deus, tudo que nós temos tem que vir de Deus. Tem que vir da palavra de Deus. Toda promessa vem da palavra de Deus. Quem revela a palavra de Deus para nós é o Espírito Santo. Agora, quiser ouvir adivinhadores, pode ouvir. Outro dia, como eu disse aqui, né? Uma igreja aí, cheia. O cara chegou, ó, tem um carro aqui, a placa é tal, a cor é tal, o dono desse carro está mexendo com pornografia. Era o pastor da igreja. Foi o Espírito Santo ou foi o diabo que falou isso, irmão? Foi o diabo, irmão. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo não acusa. As pessoas, por falta de conhecimento, a cor, eles revelam RG, CPF. Irmão, isso é um espírito. Quantas vezes você falou seu CPF lá no supermercado? Para nota fiscal. Você acha que o diabo não ouviu? Você acha que o diabo não sabe da sua vida? Você acha que o diabo não sabe a cor da roupa que você está por baixo, que você vestiu? Ele está ao derredor, gente. Ele sabe de tudo, assim como o Espírito Santo sabe. Mas tudo que o Espírito Santo revela é para o seu ministério, é para a sua vida com Deus, é para você vencer o mal, e nada para a sua vida particular. Por quê? A sua vida particular, Jesus já conquistou lá na cruz. Aliás, eu vou trazer uma mensagem domingo, vou preparar ela amanhã, vai dar trabalho. Mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas aqui no domingo. Então não falte domingo, é Santa Ceia também, não falte não, tá certo? Vamos lá. Além de ser andrógeno, meio homem, meio não é um homem normal, nem homem nem mulher, tem os dois sexos. Ambos os mundos, andrógeno, nem homem nem mulher, podendo se relacionar com ambos os sexos, ambos os mundos dos homens e do espírito, e dos vivos e dos mortos. Olha como que o cara era. Ele era cego, tinha adivinhação, tinha os dois sexos, e ele podia andar no mundo físico e no mundo espiritual. O termo hermafrodita, Hermes mais Afrodite, passou a ser usado com o tempo.
Se Afrodite é a mãe do sexo ilícito, Artemisa é a que transforma em arte e lhe dá sabedoria para conquistar o coração dos homens. Então, irmãos, a arte é usada muito também. Vocês podem ver que o pessoal, né, que as mulheres que fazem filme pornô, ou tira foto lá na Playboy, nem sei se existe isso ainda, eles falam que aquilo lá não é pornografia, é nu artístico. É pornografia. É o demônio que está no corpo por causa do dinheiro. Está mostrando a nudez. Está dando... Desculpa que eu ia falar aqui, não vou falar não. Está dando tudo lá nos filmes. Não, isso aqui é artístico. Era arte. Não, irmão, é pornografia, é prostituição, porque ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Então, eles usam a cultura, claro que as televisões encobrem tudo isso para dar audiência, não é isso? Né? As empresas que vendem esses filmes, as revistas e assim por diante. Por detrás tem um dinheiro. Então, eles adoram essas pessoas. Gêmeos se relacionam profundamente com a história de... Oh, de novo? Se relaciona profundamente com a história de Rômulo e Remo. É que eu lembrei, porque quando eu estudei Direito, a gente estuda essa parte de Remo e Roma aí. Rômulo e Remo. Fundadores místicos de Roma. E no sincretismo com os santos Cosme e Damião, né? O pessoal fica comendo docinho para as crianças, né? Já estão educando os seus adeptos. Atena é padroeira de vários inventos, como de barco, dirigiu vários navegantes em busca de terras longínquas. Como exemplo, temos Colombo. O sincretismo transformou a maioria dos deuses gregos em santos. Então, irmãos, todos aqueles deuses gregos, conforme eles passaram o tempo, eles foram virando santos. Por exemplo, a Astarote, que caiu lá no mar, virou Iemanjá. Entendeu? A Iemanjá é o quê que eles falam? A rainha do mar, não é isso? Então, eles foram se transformando. E a Igreja Católica foi dando o alvará lá em muitos deles. O sincretismo transformou a maioria dos deuses gregos em santos. Atribui-se às antigas deusas gregas ou o nome de virgens. No dia 17/2 de 1958, o Papa Pio XII declarou Santa Clara como a padroeira da televisão e das telecomunicação. Santa Clara. Culto. Seu símbolo era a serpente e também a coruja. Parte de seu sacrifício eram os touros. Se você estudar, é que eu não vou falar para vocês assistir, porque tem coisa... Eu tive que assistir essa série quando eu fazia Direito, né? Sobre os gregos lá. Lá eles mostram que as mulheres ficavam nuas, eles pegavam os touros, os bois, sacrificavam e ela ficava embaixo e recebia todo o sangue daquele sacrifício para ter fertilidade, para ter sensualidade. Isso em Roma acontecia muito. Seu símbolo era o serpente e também coruja. Eram os touros, cordeiros e vacas, também se ofereciam donzelas e crianças. Ofereciam meninas virgens e crianças. Atena era a protetora. Até hoje eles fazem isso, viu, irmãos? No Brasil, por ano, desaparece em torno de 70 a 90 mil crianças. Televisão nenhuma vai falar. Internet nenhuma vai falar. Fala, mas a maioria, 90%, é para sacrifício. Vocês podem ver que mudança de governo, mudança de lua, mudança de signo, é onde mais tem essas festas pagãs. Halloween é onde tem mais, principalmente a Halloween. Halloween é considerado o aniversário de Lúcifer. Lúcifer, né? E as escolas hoje estão comemorando o aniversário
de Lúcifer, no dia de Halloween. Atena era a protetora dos artesanatos e dos ferreiros. Do artesanato e dos ferreiros. Existe uma declaração na Bíblia, na cidade de Epsom, com o nome de Diana. Então ela também era chamada de Diana. Tudo a mesma coisa, mas conforme o povo, eles iam dando o nome. Mas o tipo de adoração é o mesmo. Confronto. Jeremias, como outros profetas, confrontaram o poder da rainha do céu, Atena ou Artemisa. A adoração a ela envolvia pessoas de todas as idades, homens e mulher. Homem e mulher. Essa adoração era o culto a Semíramis e o seu filho Tamuz. Ela se autodominou a rainha dos céus. Quem que é a rainha dos céus, irmãos? Agora, aí. Aparecida, Cida, Maria, Santa Clara, Santa Gertrude, sei lá, todas elas são rainhas do céu. Todas elas é uma analogia a Semíramis. Esposa de Nimrod, quando seu marido foi morto, teve um relacionamento com seu próprio filho, que o chamou de Tabus, e dizia que ele era a reencarnação de seu marido. Nimrod foi o deus solar, Amós, o filho do sol, e Semíramis, a rainha mãe dos deuses. Amém? Volta lá, gente. Esse último aqui, ó. Nimrod foi o deus solar, pai. Amós, o filho do sol, filho, Jesus. E Semíramis, a rainha mãe dos deuses, a mãe que é a Maria da Igreja Católica. Amém? Você acha que os padres, os papas tiraram da onde esse secretismo da Igreja Católica Romana? Da onde eles tiraram? Aonde existiu isso? Foi Constantino. Constantino foi o primeiro papa, não foi o Pedro. Isso é uma mentira que inventaram para as pessoas acreditarem que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira e que nasceu com Jesus. É mentira. O próprio Pedro disse que ele não é a pedra. Está lá em Atos 4, acho que versículo 10, 11, 12. Não dá para pôr Bíblia aqui agora, não? Dá para pôr? Tá, tudo bem, vai. Vamos lá. Depois, confronto. Tem que voltar aqui no confronto, tá? Ah, não, nós já passamos, mas volta aí. Põe lá, Atos 4, acho que versículo 8. Vai demorar um pouquinho para a transição, mas vai vir aí. 11. Não, 8. Então Pedro, aqueles que eles dizem que é o primeiro papa, que é a pedra angular da igreja. Amém? O primeiro papa. O próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio, não estava na carne, lhes disse: principais do povo, é vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos ao homem enfermo e do modo como foi curado, porque Pedro orou e a pessoa foi curada. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Foi por causa do nome de Jesus. E olha o que ele diz agora. Ele é a pedra, tem outras que falam pedra angular. Ele é a pedra angular é a pedra fundamental. Quando você vai construir algo, a primeira pedra, ele é a pedra e não Pedro. O próprio Pedro fala, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, ele é a pedra. A palavra de Deus é a pedra, é a força, é a fortificação, é o alicerce da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é essas pedras aqui, mas sim a palavra de Deus. Amém? Volta lá, vamos ver se você consegue. Vai demorar um pouquinho, mas já volta.
Mais um. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos... Até hoje fazem, festa junina. Festas juninas, festa para Aparecida, festa São João, São Pedro. Todas essas festas são para deuses. A rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Vamos embora. E não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito. Olha o que o Paulo fala. Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a asa e o mundo veneram. O católico fala assim, não, nós não adoramos, nós veneramos. Venerar, adorar é a mesma coisa. Não farás para ti nenhum Deus do que há no céu, na terra e debaixo dela. Não se prostrará diante dela e não prestará cultos a ela. Porque eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Não podemos adorar, ajoelhar, fazer procissão, não podemos fazer culto a nenhum Deus, somente ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Decreto. Desde o início, Atena tem sido desejada por sua sabedoria e deve ser diferenciada entre a sabedoria caída e a sabedoria que vem de Deus. Ela te dá sabedoria, então as pessoas buscam, né, conhecer o misticismo, conhecer essas coisas, né, rituais, pontos para fazer trabalho, para invocar demônios, entendeu? Eles buscam fazer viagem astral. Existe a sabedoria, mas a sabedoria do mal. Mas a sabedoria que nós temos que buscar é a sabedoria de Deus. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou o quê? A sabedoria. Então, quando foi que começou todo o mal? Quando a pessoa deseja uma sabedoria que não vem de Deus. Toda sabedoria que não vem de Deus vai se transformar em mal. A Eva desejou a sabedoria. Ela olhou para aquele fruto e disse, eu quero a sabedoria que Deus não me deu. Não, eu só quero a sabedoria que Deus me dá. Amém? E despejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Gênesis 3:6. Paulo teve mais inteligência que os filósofos da sua época, mas não se reteve ao conhecimento adquirido pela mente, mas sim do alto espírito. Alguma coisa talvez vai sair errado, porque eu usei aquele que você vai falando, ele vai escrevendo sozinho. É legal aquele. Você fica sem escrever, às vezes come alguma letrinha lá, eu tenho que traduzir aqui. Teve coisas que eu não corrigi, eu preciso corrigir. A minha palavra, olha o que o Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:4. Então Paulo, quando ele pregava, ele falou, eu não uso a minha sabedoria, eu uso a sabedoria que o Espírito Santo me dá. A sabedoria para que vocês tenham o conhecimento de Deus, do poder de Deus, das coisas de Deus, não daquilo que eu quero passar para você. Vocês podem ter certeza, irmãos, que a maioria hoje do povo está vivendo um evangelho fajuto e fake. Por quê? Porque o evangelho que se prega é um evangelho onde você vai se dar bem aqui na terra. A pessoa está indo para a igreja para viver bem aqui na terra. Esse é o evangelho falso. Porque o evangelho que o Senhor mandou pregar é o evangelho do reino de Deus. Aquele que te prepara para ir para o céu. Aquele que faz você vencer o mal. Não aquele que faz você receber bênção. Todo evangelho que fala de bênção é fake news.
não é o verdadeiro, é falso. Porque o Senhor diz, ide pregar o Evangelho, mas o Evangelho que leva a pessoa à salvação. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não precisamos nos preocupar com bênção, mas sim em estar no reino de Deus, porque Deus irá fazer justiça. Glória a Deus. Vamos lá. Câncer. Eu era desse. O trono de Lilith. Seu trono rege de 21 de junho a 22 de julho. Câncer recebe seu nome do caranguejo, enviada pela deusa Hera, para ajudar a Hidra, serpente mitológica. Uma constelação lembra seu nome e também é conhecida como Trópico de Câncer. Quem estudou sabe que isso existe, né? Sua história começa na Mesopotâmia por volta de 1530 a.C. O caranguejo é um animal que vive tanto no mar como na terra, ao ritmo das marés, depende das marés, e da lua, tendo a particularidade de caminhar de lado ou para trás, nunca para frente. Nunca para frente. Tem gente que vai, mas tem que ir de lado. Então preste muita atenção, irmãos. Essas características, elas não são à toa. Eles não escolhem de uma forma aleatória. Tudo tem um porquê. São atos proféticos que eles fazem, né? Seus braços são representados por pinças, pelos braços de um compasso. Aí que foi aquele negócio de falar lá. Por pinça, pelos braços de um compasso, instrumento sagrado maçom. Seus símbolos são 2 6 deitados. Não é 69 não, viu, irmão? É 2 6 deitados. O símbolo dele. E as suas garras, né? É como um compasso, que a maçonaria usa também como símbolo. Mitologia. O trono de Câncer corresponde à lua e à deusa como Lilith, Ísis, Selene e outras deusas mães. Lilith significa vento, ar ou espírito. Para os hebreus significa noite. Nesse sentido, Lilith se transformou em chefe dos espíritos noturnos e dos demônios. É um principado. Aliás, é uma potestade. Então, o que acontece, irmãos? Todos esses, ela é a chefe, ela é a mãe. Na verdade, eu vou falar aqui na frente, mas eu vou dar adiantadinha, eu quero terminar rapidinho. Tenho 15 minutos para terminar. A Lilith foi a mulher com quem Caim se casou, quando ele saiu. E aí, ele, debaixo de maldição, deu origem a satanismo. Tem muita gente que fala que ela foi a primeira mulher de Adão. Isso é mentira. Para os cabalísticos judeus, Lilith era a primeira mulher de Adão, que o abandonou e se transformou na mulher do demônio Asmodeu. Ela foi considerada a mãe dos gigantes, ou promotora da união dos demônios com os homens. Está lá em Gênesis 6, onde houve aquele relacionamento entre os demônios com as mulheres. Vamos falar um pouco disso agora também. E ela era a mãe. Lembre-se, irmãos, toda religião tem uma mãe. Né? A mãe de Jesus chegou lá, Jesus estava pregando, e aí interrompeu o culto, Jesus pregando, aí, tua mãe e teus irmãos estão ali querendo falar com você. Jesus olhou para todo mundo e falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai, não da mãe. Mas todos toda religião tem uma mãe. Toda religião, eles adotam uma mãe para... Porque símbolo de mãe, né? Agora, presta atenção, Dia das Mães, você está adorando quem? Elas, não a sua mãe. Dia da mãe é todos os dias, não um dia só no ano. Todo dia você tem que amar a sua mãe. Todo dia você tem que tratar bem a tua mãe. Todos os dias você tem que honrar pai e mãe. Não é no dia da mãe. Dia da mãe você vai lá e compra um presente.
Meu filho mal aprontou, chega lá, aqui, mãe, a panela de pressão. A mãe, que é coração, ai, meu Deus. Naquele dia ela perdoa tudo, né? Por causa do presente. Mas depois ele continua fazendo mal e continua fazendo as coisas erradas. Então, toda adoração é para elas e não para sua mãe. Se você quer agradar sua mãe, é todos os dias, não um dia por ano. Ela foi considerada a mãe dos gigantes, tá? Já lembro. No livro de Judas, fala que os anjos caídos que participaram nisso foram julgados e presos no abismo até o tempo do fim. Olha lá, vai aparecer aí. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Observação: onde se lê o seu principado, se traduz pureza sexual. Também. Vamos lá. Com a morte, por quê, irmãos? Onde já se viu anjo tendo relação sexual com um ser humano? Anjo é anjo, mas teve isso, que é o tempo da mitologia grega que nós sabemos que existiu. Com a morte de seus filhos, Lilith, quem eram os filhos dela? Quem eram os filhos dela, irmão? Não, quem eram os filhos dela? Nós falamos agora há pouquinho. Não, gente. Os gigantes. Os gigantes eram os filhos dela. Não veio o dilúvio? Matou tudo. Mas sobrou uns, viu? Aquele que lutou com Golias era gigante, né? Mas os piores morreram. Com a morte dos seus filhos, olha isso aqui, irmão, a vingança dela. Lilith, em vingança, promete matar 100 vezes mais por cada um deles, pelo qual se dedica ao infanticídio. Os índios lá na Amazônia até hoje fazem isso. Criança que nasce com defeito, eles matam, eles enterram viva. Promovendo o assassinato dos filhos de Israel no Egito, na época do nascimento de Moisés. Quantas crianças nasceram na época do nascimento de Moisés? E mais tarde em Israel, nos dias do nascimento de Cristo, para culpar eles. Porque naquela procura do menino Jesus, menino que nasceu em Belém, o que o rei mandou, o imperador mandou? Mandou matar as crianças. Na época de Moisés, a mesma coisa. A irmã deles, né, segurou ele lá, escondeu ele lá, a Miriam, e colocou lá no rio Nilo, mas mataram um monte de crianças tentando matar Moisés. Essa é uma vingança de Lilith. Passado o tempo, ela se transforma em espírito que rapta as crianças durante a noite. Era um costume judeu pagão, colocar um amuleto no pescoço das crianças recém-nascidas, com 3 nomes mágicos, que correspondia a 3 anjos. Eu não sei falar esse nome, mas Sniv, Snisme e Insglov, deve ser isso. Se não for, me perdoa que eu não sei pronunciar esses nomes aí. Por quê, irmãos? Ela transforma-se também em súcubo, procriando filhos, Lilim, com sêmen dos homens. Todo filho dela é chamado de Lilim. E é o súcubo. O que é o súcubo? É o espírito demônio que tem relação sexual com a mulher. Todo sonho sexual que você tem, fazendo sexo, é com demônio. Não é normal. Não é normal. Por isso que se você tiver, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é repreender. Ah, mas foi com a minha mulher, foi com o meu marido. Não é normal, é com demônio. Então, por isso, você tem que repreender. E eles, né, nós tínhamos aqui uma pessoa, né, quem é mais antigo aqui sabe, ele passou 40 anos, esse demônio se materializava para ele como uma mulher, e ele tinha relação sexual com aquela mulher. Ele falou, é melhor do que mulher, só casei porque eu queria ter filho, mas eu preferi o demônio do que... Mas ela ali o caso dele não era em sonho, era real para ele.
E a libertação dele deu trabalho, irmãos. A libertação dele deu trabalho. Até tem um testemunho dele aí, escrito. Súcubo, latim, descansar debaixo. São os demônios que se apresentam em forma de mulher e obrigam os homens a ter relações sexuais. São opostos aos incubos, que são demônios em forma de homens que violam as mulheres. Lilins são os filhos de Lilith, demônios ou espíritos errantes que vagam pela terra e matam as crianças menores de 8 dias. Por quê, irmãos? Por que nós temos que apresentar? O judeu faz a circuncisão, que aí entrega para Deus. E nós, irmãos, apresentamos para Deus. Tem pai, tem mãe que demora meio para trazer na igreja para apresentar a Deus. Esses demônios estão atrás. Eles estão atrás. E quantas crianças, de repente, aí fica doente e morrem, porque não apresentaram a criança a Deus. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que quando os satanistas eles vão fazer todos aqueles rituais, eles incorporam demônios, né? E ali fazem orgias sexuais para gerar criança. E aquela criança ela é marcada para ser satanista, para ser um grande político, para ser um grande juiz, para ser um grande governador, porque toda essa turma aí, a grande maioria, estão envolvida com essas coisas. Você nunca vai conseguir pegar eles, irmãos. Esquece. Esquece. Vocês viram como é fácil um transplante de coração. É fácil, irmão. É fácil, né? Mas é muito fácil para quem está envolvido com as coisas. Ninguém no mundo chega lá no topo se não tiver envolvido com esse povo aí. Ninguém, irmão. Ninguém chega ao topo. Rede Globo, esse negócio de televisão aí, artista, de onde que tem... mas é evangélico. Evangélico nada. Você pode ver que um monte de cantor cristão aí começa cantando gospel, daqui a pouco já deixa. Teve um outro que já virou homossexual, né? Como que ele chama lá, o menino lá? J.A., já se veste de mulher e vai embora. Entendeu? Por quê? Porque eles começam a se envolver, comer comida consagrada, começam a entrar nas festas. Agora há pouco, aquela menina, acho que ela aqui de Rio Preto, né? Até coloquei no... Como que ela chama? Dória Souza, aquela menininha. Você vê, foi numa festa do mundo aí, falou que ganhou. Para com isso, gente. Como que pode abençoar uma pessoa aqui no mundo? Como pode? Não era nem para estar lá, gente. Mas isso acaba, irmãos. Isso acaba com o evangelho. E aí a gente vê que esse pessoal são tudo falsos profetas. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Atualmente ela se posiciona como símbolo da liberação sexual. Além da luta contra o patriarcado e a autoridade masculina, entre outros. Então, elas são as feministas. Mulher tem que ter cota, mulher tem que ter... Quem disse que tem que ter? Né? Elas inventam. Mas quem protege eles? O pessoal que adora ela. E isso vai criando força, né? Vai tirando a autoridade do homem. Deus criou o homem como cabeça e acabou. E a mulher é submissa, acabou. Só que Deus falou, homem, dê a sua vida pela sua mulher. Mas não é para ser carrasco, não é para ser autoritário. É autoridade, mas tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Dê a vida pela sua mulher. Foi Deus que criou assim. Mas esses principados começam a distorcer tudo. Para quê? Para ser adorado e tirar a autoridade de Jesus na vida das pessoas. É a mãe da cultura gótica, por sua vinculação ao vampirismo. Você vê esse pessoal, esse jovem de hoje, todo preto, olho preto, não sei o que lá, tem aqueles negócios na orelha, tudo envolvido com isso. Cabelo azul, cor de rosa, um monte de coisa. Todos eles já têm vínculo com isso. Já tem vínculo, os pais ficam... tudo tom, irmão. Não sabe que os filhos já estão entregues a Satanás. Aí começa a se vestir de preto. Na minha época tinha os góticos, né, que vivia tudo de preto. Hoje eu não sei como que eles chamam. Emo. Hoje são os emo.
Então hoje são outras, vão mudando o nome, mas são o mesmo espírito, irmão. É o mesmo espírito. E o ícone da beleza obscura e sinistra aparece nas crônicas de Nárnia. Alguém já leu? Crônica de Nárnia? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, no capítulo 8. Além disso, aparece múltiplos em jogos, elas estão nos jogos, filmes, séries e estreias no cinema, sempre com aparência aterrorizadora e com chavos mágicos. Tudo que tem magia, tudo que tem bruxa, tudo que tem feiticeira, né? Como que é aquele mago lá do olho, o Harry Potter, aquilo lá é satanismo puro, irmãos. Só que eles não vêm, né? Eles vêm com forma legal, umas historinhas legais, né? Mas por detrás, o que eles estão fazendo? Eles estão penetrando no subconsciente da criança, fazendo com que a criança fique mais sensível, porque quando elas entrarem em contato com eles, que hoje eles estão vindo pela internet, eles aceitam de uma forma normal. E nós, pais, às vezes deixamos eles assistirem essas porcaria que vem nos jogos, assim, tudo que tem esse lado aí de magia, ela está no meio. O seu nome em grego é Ísis ou Selene. Outros nomes de Ísis são Senhora das Pirâmides, o olho de Ra. Já ouviu falar olho de Ra? O olho de Ra, ele manifesta 6 demônios. Senhora do Ano Novo, já rejeito esses 6 demônios, porque eu falei Ra aqui, em nome de Jesus. Desapareça, vamos embora daqui. A Senhora do Ano Novo, isso aqui é um problema, irmãos. Nós temos um problema de comemorar o Ano Novo. Até o Ano Novo nosso é falso. Nós já vimos isso em outras coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com o Ano Novo. Não é do jeito que a gente acha. Em Roma, ela recebe o título de Rainha do Céu e se transforma em Maria Lactante, a Mãe de Deus. Agora Deus tem mãe. Você viu a reza lá do católico? Santa Maria, Mãe de... Então arrumaram uma mãe para Deus. Deus tem mãe, gente. Maria Lactante, a mãe e esposa do rei. De Deus, esposa do rei. Egiptólogos, que estudam o Egito, e eruditos comprovam que a adoração à Virgem Maria é uma transformação do culto a Ísis pelo cristianismo católico romano. Isso é comprovado que o catolicismo trouxe lá do Egito essa adoração à Mãe Maria, aí, que eles falam que é a Mãe de Deus, né? Tamuz foi o nome adquirido da Babilônia e foi atribuído ao 4º mês do ano próximo, de julho, ao calendário nosso, e que é correspondente ao signo de Câncer, que está relacionado à morte da primavera e ao começo do verão no norte, onde abundam os caranguejos. Olha só. Lilith é a mãe da cultura dos vampiros. Caim, após ser lançado fora do paraíso, se encontrou com esse demônio, quem acolheu e chegou a ser a sua mulher. Era um demônio. Ele encontrou a mulher dele no Oriente. Como que só existia a Eva? Tem alguma coisa estranha, né? O pessoal tem que ler a Bíblia e entender isso. Confronto. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. E o sátiro clamará o seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali alinhará a coruja e porá os seus ovos. Olha aí, coruja porá os seus ovos e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Nada mais do que representação de principados que está aqui em Isaías. Vamos embora. A coruja original, Lilith ou Lamia, quando vem o juízo de Deus sobre as nações e as deixam desoladas. Isso nos leva a entender que o limite habita lugares isolados, onde vai reinar o caos. É aquilo que eu falei, eu não corrigi. O juízo e a destruição ali ela estará. Então, onde tem caos, onde tem desolação, onde tem miséria, onde tem sofrimento, ela está ali. Favela, sabe? Onde tem aqueles lugares de gueto,
É ali onde ela está. Onde tem desolação, tudo que não presta, eles estão ali. Esse trono vem completar o trio de tronos que chamamos nas escrituras de rainha do céu. Astarte representa toda a sedução sexual e os pecados imorais da carne. Irmão, todas elas têm o mesmo propósito, só que cada uma delas age de uma maneira. A primeira, ela faz com que as pessoas se vejam, né, se atraem pelo sexo. Atene é a sabedoria que mostra estratégia, engana para conseguir honra e adoração. Essa aqui faz com que as pessoas o adoram, sem saber. Sem saber, você vai adorar o dia da mãe, você vai adorar o carnaval, você vai adorar as festas pagãs, você não sabe que está adorando ela. Então essa faz isso. E a Lilith é a rainha da magia da sedução idólatra disfarçada de culto à mãe e do filho. Ela já usa a feitiçaria, a bruxaria para atrair as pessoas. Vamos lá. Quantos faltam aí? 130? Então vou parar só nesse, o outro signo eu vou deixar para a semana que vem. A outra semana que vem tem que parar. Já vou terminar o signo. Não. Hã? Ah, não vai dar. 3? Ah, não. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve. Foi no outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentado como a rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Está lá em Apocalipse, já está falando delas. A luz de candeia não mais luzirá em ti, a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Por quê? Os teus mercadores eram os grandes da terra, os governantes. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18. Jezabel também é delas. Mais um. Passou 2, parece? A figura de bezerro de ouro feita nos dias de Moisés estava sobre o monte, assim como os de rei Jeroboão, correspondente à figura egípcia de Ísis, que tomou muito da deusa Hathor. Jeroboão era um adorador de Ísis. Ele tinha vínculo com as práticas pagãs, por meio do reinado de Salomão, né, seu pai, que havia instalado em Israel os cultos egípcios. Moisés confrontou a magia egípcia, que era otorgada pelo sacerdote de Ísis. Sua manifestação foi igualada às dos magos, ao converter a matéria pela palavra. Veja, eles convertiam pela palavra. Lembra quando Moisés jogou a vara e virou? Eles fizeram a mesma coisa. Esse mesmo poder estava vigente nos dias de Jeroboão. Isso foi esse poder mágico que o seduziu. E o faraó também chamou o sábio encantador, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Vamos chegar ao próximo. Devemos ser cautelosos, pois nossa guerra é contra os tronos, principados e demônios, que destroem. Mas a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. E mesmo a Babilônia, sendo essa meretriz, Deus tem parte de seu povo nela e quer salvá-los mediante o sangue de Jesus. Irmão, tem muita gente nessa Babilônia aí, nessas igrejas. Tem um monte de igreja evangélica que pratica essas coisas sem saber. Eu não estou aqui acusando, eles não sabem. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Mais um? Leão, vamos parar. Leão fica para a semana que vem, sexta-feira. Vou ver se eu termino todos os signos agora, semana que vem. E na outra, eu já vou falar das bênçãos, que é rapidinho as bênçãos de cada tribo, né? Porque na verdade nós não somos de Câncer, não somos de Leão, nós somos, cada um de nós somos de uma tribo. Eu sou da tribo de Rúben. Você é da tribo que você sabe qual que é a tua tribo? Qual que é? Zebulon? Você é do Zebulon? Quem mais sabe qual é a sua tribo? Zebulon também, você sabe? Manassés. Então, na verdade, nós não temos signo. Nós fazemos parte de uma tribo de Israel. As 12 tribos de Israel que satanistas transformaram em 12 signos zodíacos. Então, nós estamos trazendo a maldade que eles trouxeram
para as pessoas, e aí nós vamos pegar, através das 12 tribos de Israel, que Deus abençoou, nós vamos quebrar todas as influências malignas e pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.